Oi pessoal, meu nome é Evelyn e esse é mais um vídeo da matéria Transferência de Calor e Massa, e nele eu vou falar sobre o coeficiente combinado de transferência de calor. E para fazer uma contextualização aqui, vou falar sobre a convecção e a irradiação. Bom, começando pela convecção, ela pode ser um modo de transferência de energia que se dá entre a superfície sólida e a líquida, ou o gás, que está em movimento e que está envolvendo os efeitos combinados de condução e o movimento de um fluido. Então, ou seja, quanto mais rápido for o movimento do fluido, maior será a transferência de calor por convecção. E na ausência de qualquer movimento de massa desse fluido, a transferência de calor entre a superfície e esse fluido se dá por condução. E a presença de movimento da massa do fluido, ele aumenta a transferência de calor entre eles. Só que isso vai dificultar você determinar as taxas da transferência de calor. Bom, a convecção, ela pode ser chamada de duas coisas. A primeira é a convecção forçada, e a segunda é a convecção natural, ou livre. A convecção forçada é quando o fluido ele é forçado a fluir sobre uma superfície por um meio externo. Como, por exemplo, imagina um prato de comida que você deixa na mesa. Esse prato de comida ele vai estar quente. Então, quando você coloca um ventilador ali, digamos que tenha um ventilador no ambiente. Esse ventilador ele vai jogar o ar no seu prato de comida, fazendo que o ar ele tenha como que eu posso falar, uma passagem forçada. E na convecção livre, a própria temperatura natural, ela vai fazer essa mudança de temperatura no prato de comida. Então, não vai ter uma convecção forçada por meio do ventilador. E a taxa de transferência de calor por convecção, ela é proporcional à diferença de temperatura, sendo expressa pela lei de Newton no resfriamento, onde o H ele é o coeficiente de transferência de calor por convecção, o A é a superfície por meio da qual a transferência de calor por convecção ela ocorre, Ts é a temperatura da superfície e T infinito é a temperatura do ambiente. Ok, agora a gente vai falar um pouco sobre a irradiação. Bom, a irradiação ela é a energia emitida sob forma de ondas eletromagnéticas. Ao contrário da condução e da convecção, a transferência de calor por irradiação ela não exige a presença de um meio interveniente. E ela é mais rápida na velocidade da luz e ela não sofre atenuação no vácuo. A irradiação ela é a forma como a energia do Sol atinge a Terra. Um exemplo bem simples. Bom, como a gente fala de transferência de calor, a gente está interessado na radiação térmica. A irradiação térmica ela é a forma de radiação emitida pelos corpos por causa da sua temperatura. E isso difere a irradiação de outras formas de radiação eletromagnética, como raio-x, raio gama, ondas de rádio, micro-ondas, televisão, porque eles não estão relacionados com a temperatura. Todos os corpos a uma temperatura superior a zero absoluto, eles emitem uma radiação térmica. E a taxa máxima de irradiação que ela pode ser emitida de uma superfície na temperatura termodinâmica, que é o TS, ela é dada pela lei de Stefan-Boltzmann. Essa lei veio a partir de experimentos do Stefan e das deduções matemáticas do Boltzmann. Assim surgiu a lei de Stefan-Boltzmann, que a irradiação térmica ela é expressa como essa fórmula.
E essa é a constante de Stefan Boltzmann. E a superfície idealizada que emite uma irradiação a essa taxa máxima, ela é chamada de corpo negro. E a irradiação emitida por um corpo negro, ela é denominada como irradiação de corpo negro, que é aquela que ela é emitida por todas as superfícies e é menor do que a emitida por um corpo negro com a mesma temperatura. Ela é expressa nessa fórmula aqui. E essa variável aqui, ela é a emissividade da superfície. E a transferência de radiação de calor de uma superfície, ela é cercada de gás como o ar, e ela ocorre paralelamente por condução entre a superfície e esse gás. A transferência total de calor, ela pode ser determinada pela adição de ambos os mecanismos de transferência de calor. E isso se dá pela definição de um coeficiente combinado de transferência de calor, que é chamado pelo H combinado, que inclui tanto os efeitos da irradiação quanto da convecção. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples para a gente ver na prática essa combinação da convecção com a irradiação. Bom, esse exemplo ele vai envolver a perda de calor de uma pessoa. Então, considere que uma pessoa em pé, aqui, ela está em uma sala de 25 graus Celsius. Então, determine a taxa total de transferência de calor dessa pessoa, considerando que a superfície exposta e a temperatura média da superfície da pessoa seja de 1,8 metros quadrados e 32 graus Celsius. Bom, aqui tem o coeficiente de transferência de calor por convecção, que se dá por 5 watts por metro cúbico vezes metro quadrado vezes K, e a emissividade da pessoa, ela é de 0,80. Então, vamos ter que determinar o valor total da taxa de transferência de calor por convecção e irradiação dessa pessoa, para o ar ambiente e superfície com uma temperatura especificada. Vamos ter que fazer uma análise, então, que a transferência de calor entre a pessoa e o ar dessa sala, ela se dá por convecção, em vez da condução. Porque uma vez que o ar na proximidade da pele ou das roupas, ela aquece e sobe como resultado da transferência de calor desse corpo, iniciando as correntes de convecção natural. Então, o valor da taxa de transferência de calor por convecção, ela se dá por 5 watts por unidade de superfície, que é o metro quadrado, por unidade de diferença de temperatura entre a pessoa e o ar. Bom, assim, a taxa de transferência de calor por convecção da pessoa para o ar dessa sala, ela vai ser expressa por essa equação. Se a gente substituir esses valores, vai ter que a taxa de transferência por convecção vai ser igual a 5, que está aqui, 5, vezes 1,8 metros quadrados, vezes a diferença da temperatura, que é o 32 graus Celsius da pessoa, menos o 25 da sala. Isso vai dar para a gente uma taxa de convecção de 63 watts. Bom, e a taxa de transferência de calor por irradiação da pessoa para a sala é dado por essa equação, que é a emissividade vezes a constante de Boltzmann vezes a área e a diferença de temperatura. Substituindo a emissividade, constante, a área e a temperatura, a diferença de temperatura. Lembrando que a gente está usando temperatura termodinâmica no cálculo da irradiação. Então, você vai ter que somar 273 para dar a temperatura em Kelvin. E a temperatura está elevado a 4. E além disso, a gente tem que ficar atento ao fato de que a gente usa o valor da emissividade para a pele e as roupas na temperatura ambiente, visto que a emissividade ela não se altera e vai dar o valor de 62,7 watts. Em seguida, a gente vai fazer a taxa total de transferência de calor a partir do corpo, que é determinado pela adição dessas duas quantidades.
convecção e radiação. Somando vai dar uma taxa total de transferência de calor de 125,7 watts. Bom, esse foi um exemplo bem simples sobre coeficiente combinado de transferência de calor, só para a gente conseguir entender um pouco sobre esses conceitos. Obrigada pela atenção e tchau!